Saudações a todos, mais um Garagem Drops no ar e hoje vou mostrar para vocês algo simplesmente genial. Um Golf MK3, vocês não estão vendo o motor aqui porque ele agora está usando um motor Boxer A na traseira como se deve. Vamos conhecer de perto esse projeto aqui no Garagem Drops. Muito bem, pessoal, mais um Garagem Drops no ar. Como eu falei na cabeça do vídeo, temos um Golf Air Cooled, um Golf refrigerado a ar. Estou aqui com o Bruno, da Motor Classic Custom. Bruno, novamente, você lembra que a gente fez uma matéria com ele, aquela Kombi T3, sensacional, tinha o câmbio lá, o pessoal sempre comenta do câmbio, né? Enfim, Bruno, vamos ali chegar mais próximo e comentar sobre o projeto, como começou, enfim. Vamos ali do lado falar dos detalhes e como começou essa ideia de fazer um Golf com um motor refrigerado a ar. Bem, a ideia veio de inspiração de projetos lá da Europa, né? Como o foco da Motor Classic são os Air Cooled, então a ideia era fazer alguma coisa que trouxesse um pouco de polêmica, a gente gosta um pouco disso, né? Sim. E alguma coisa diferenciada do que tem realmente no mercado, né? Todo mundo vem na mesma sempre receita de customização dos Air Cooled e tal, então a ideia era fazer algo inusitado, né? E acho que foi a sem dúvida, não, esse carro ele gera vários tipos de comentário, mas olhando, não tinha visto ele pessoalmente ainda, é muito legal como ele está bem montado, né, com todos os detalhes, né? Primeiramente, qual que foi a base, como que partiu o projeto? Uma dúvida que eu tinha até, é um Golf com motor atrás, fica à vontade para falar sobre a plataforma. O início do projeto a gente ia comprar um Golf GLX, esse era o plano para o carro fazer em cima de um 4 portas, né? Mas surgiu a oportunidade de comprar um GTI, tá? O carro era em estado de sucata, o carro não tinha condições de restauro, né? É um carro documentado, mas o carro em muito más condições, tá? Por isso que surgiu a questão do projeto de ser feito em cima de um GTI, tá? Pelo estado inicial da carroceria. Bem, a parte básica de construção foi usado um chassi de Fusca, década de 60, para ancoragem de tudo, né? A ideia de usar um chassi completo de Fusca para ancoragem era facilitar a manutenção, porque é um carro que roda, né? Então, quando você tem toda a base Fusca no carro, puxa, deu um problema com o cabo de embreagem, com o cabo de acelerador, qualquer coisa é Fusca. Não tem nada de adaptação, né? Então, para peças de reposição, isso facilita bastante. E aqui, dificuldade para adaptar essa carroceria da MK3, vamos até olhar aqui dentro. Qual foi a maior dificuldade para adaptar uma carroceria de um Golf MK3 num chassi de um Fusca 68? O mais difícil foi fazer a dianteira do carro. O entre-eixo tem uma diferença de medida entre o Golf e o Fusca. A gente teve que fazer uma extensão do chassi para que o entre-eixo batesse. Teve que aumentar um pouquinho o chassi. Teve que aumentar um pouco o chassi, prolongar ele um pouco. O problema foi a parte de dimensões do carro, porque as longarinas originais do Golf não deixavam com que a suspensão esterçasse. Então a gente teve que fazer um corte na dianteira, a parte dianteira das longarinas do carro foram retiradas e foi feito todo um trabalho de confecção de estrutura tubular na dianteira do carro. Outra questão interessante, bom, agora falando das características gerais, as dificuldades de adaptação já comentamos, falar sobre as rodas e a gente vai lá na parte traseira mostrar. Bem, ele usa as rodas BRM, né, aro 17 EMP,
A ideia de colocar 17 no carro é para preencher mesmo as caixas de roda, né? Ah, a gente tá falando que aqui não foi eixo encurtado, né? Isso é interessante. Não, Sim. O eixo se mantém na dimensão original. A É que o Fusca aqui é muito pequeno, fazer né? alterações para que chegasse na geometria. A ideia é que a gente tivesse a estética meio linha Cowlook com o quadro encurtado. Ah, fantástico. Bom, vamos agora dar uma olhada no motor, daí a gente chega na parte traseira. Bom, basicamente aqui é um 1600, né? Com dupla carburação. Esse motor veio de uma Brasília, de um Fusca, veio de qual carro? Veio de um Fusca, né? Essa mecânica. Primeira montagem do carro, a gente tinha um motor maior no carro, a gente tinha um 2 litros aspirado, mas era muito pro carro, né? A ideia do carro era um carro que fosse mais dócil, um carro que pudesse rodar perfeitamente. O motor era um motor meio competição, meio pista, o motor inicial que foi montado no carro. Então, para deixar o carro mais usável, a gente optou por montar o carro com 1600. Ah, fantástico. E aqui de escapamento, o que foi feito? Foi feito um escapamento 4x2, né? A gente tinha inicialmente na primeira montagem um 4x1 com corneta, que era para, devido ao motor ser maior, para ter fluxo de ar, tudo, né? Mas era impraticável de andar na rua. O barulho era ensurdecedor, uma volta que a gente deu ao carro acabou sofrendo uma colisão nesse escape. Então a gente optou por fazer um escape mais civil, vamos falar assim, não no modo soviético. Foi uma boa escolha no fim. Bom, vamos agora falar só do interior, para encerrar essa parte. Bom, aqui no interior o que chamou a atenção, banco baixo, né? Ficou bem legal. E as pedaleiras, né? Se vocês falassem um pouco sobre isso. No caso, elas não foram adaptadas porque o assoalho, né, é do Fusca, né? O assoalho é do Fusca, né? Então o teu carro tem o túnel, a alavanca, pedaleiras, é tudo Fusca por baixo do carro, né? Então isso aí foi pensando na facilidade de manutenção do carro. E daí o trabalho maior aqui foi adaptar esse painel de Golf MK3 Essa parte estrutural do carro superior, interna, até não foi mexida. Tem um reforço por dentro do painel, o carro não tem mais a caixa de ar, por causa do reforço para poder fazer a frente tubular do carro, né? Os bancos são originais do GTI, foram tiradas as cabeceiras e feito em um formato, lembrando os bancos gomão década de 70. Sim, não, ficou muito legal, ficou muito legal. Bom, maravilha. Agora a gente vai dar uma volta, conhecer o carro em detalhes. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos para as nossas impressões ao volante. O teto solar, que beleza. Primeira pessoa hoje, porque aqui dentro tem uma certa ressonância, meus amigos. Tem uma certa ressonância. Então, se eu usasse como a gente voltou a usar, felizmente, né, a câmera ali no vidro, ia dar um pouquinho de ruído, né? A primeira coisa engraçada desse carro é que você começa a andar com ele e dá uma certa bugada, sabe assim? Eu vi ele vindo pela rua, né? E daí eu falei, meu, como assim, né? Qual que é a sacada desse carro? E justamente a sacada é essa, né? Ele é um Golf com motor a ar. E é engraçado porque ele é já um carro conhecido aí nas redes sociais, né? O pessoal já conhece esse projeto. Mas mesmo assim, ele acaba despertando atenção, principalmente quando você tá com o capô aberto, né? O porta-malas, no caso, aberto. A pessoa olha ali, até passou um seguidor da garagem aqui, falou, pô, que coisa, que é isso? Um Golf com motor a ar, né? E de fato, tem um aviso lá na traseira que é justamente para já deixar o detalhe, né? Pô, é um Golf com motor a ar. O que eu achei muito bacana e que eu não conhecia antes foi a impressão, a montagem do carro, ou seja,
E a partir daí ele usou o chassi do Fusca 68 e fez esse ajuste, né? Olhando assim, a gente acha que encaixou perfeitamente, cara, incrível. Ficou muito legal o trabalho da Motor Classic Custom, ficou bem bacana. Outra coisa que chamou minha atenção é que ele é um carro cômodo para andar, baixo, com as rodas 17, mas assim, é uma coisa que ele evidenciou bem na matéria, né? Que não foi feito que eu olhei e parei, pô, o eixo tá encurtado, né? Tá usando manga de eixo. Não, né? Que a carroceria do Golf é bem mais larga. E usaram espaçador na roda traseira para poder ficar com estilo aí mais acertado. Uma característica que ele mantém dos Boxer Ar é o cheiro de gasolina, cara. Aqui dentro. Esse cheiro de gasolina clássico dos Fuscas. Eventualmente a luzinha de óleo dando aquela piscada. Realmente algumas características aí que a gente já reconheceu do clássico Besouro. Fantástico, meus amigos. Impressões no volante, de modo geral, cara, eu acho que a relação peso e potência, logicamente o Fusca é mais leve, né, que o Golf, mas ele anda bem, né? Ele anda bem, como ele falou, tinha um motor 2.0 antes, ficava muito forte para andar na rua, e eu acho que o conjuntinho ficou bem bacana, ficou bem legal. Curti, meus amigos. É isso aí. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos. E nos falamos. Sempre trazendo coisas diferentes aqui no nosso quadro. Um abraço. Cara, mas esse som, hein? Meu, isso buga a mente quando você vê a coisa vindo. Fantástico. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.